Era parte da série de ativistas com palestrantes dos movimentos antirracistas no Brasil. Eu sou Andrea Sempetegui e é uma honra de poder ser a moderadora da reunião. Vamos aguardar mais alguns momentos para as pessoas incorporar-se através do live stream ao vivo e logo vamos poder apresentar a nossa palestrante e vamos apresentá-la e logo poder discutir com ela. Então vamos aguardar talvez 2 minutos mais para começar o diálogo. Desculpa, eu estava no canal, estava traduzindo em português no canal do inglês. Então, sim, agora está explicando para o pessoal que está ouvindo que existe tradução simultânea, dando a explicação de como escolher o globo para poder, no canto inferior da tela. E agradecemos a Dawn Reisner para estar fazendo a tradução. Esta série é apresentada por Internacionalismo Desde Abaixo e co-patrocinada pelo Observatório Internacional do PSOL, revista Ponto Rojo, os livros Hey Books, Ciência pelo Povo, e o DCA Afro-Socialistas e Socialistas de Cor, e o DCA, o Socialistas Democráticos da América Latinos e do Grupo de Nova York com os Ecossocialistas, Grupo de Trabalho, e o Comitê Internacional do Socialismo Democrático Americano. Obrigado a todos por participar dessa conversa. Hoje à noite temos a honra de estar conosco a Ana Paté, ela é membro do povo Xoclen, militante dos movimentos indígenas. Ela é coordenadora do APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e líder também da APRIN-Sul, Articulação dos Povos Indígenas do Sul. Ela também é assessora parlamentar da Assembleia Legislativa de São Paulo para o PSOL. Temos várias perguntas, mas é um diálogo com a Ana e estamos tentando manter certa dinâmica, então nem sempre vamos estar com a lista de perguntas. A primeira pergunta seria: como em muitos territórios em parte do mundo, no Brasil e aqui nos Estados Unidos, temos várias organizações políticas no território. Você está ouvindo bem ou estou escutando um eco? Você pode falar um pouco sobre o movimento, a história da resistência, como tem dado forma aos movimentos no Brasil e algumas das estratégias, como se formou, quais são algumas das suas atuais campanhas, estratégias, mobilizações e vitórias? Olá, boa noite a todos, boa noite, Andréia, boa noite a todos que estão acompanhando a gente no Brasil e no exterior, né? Fico muito feliz com esse convite que a gente recebeu, como a PIB, como a ARPINSUL e também como indígena mulher, né? Que atua nesse campo político brasileiro, a qual a gente vem sendo tão atacado, né? Então, esse momento tem sido muito importante para a gente ecoar as nossas vozes. Bem, quando se trata de questão territorial, a gente pensa do quanto essa política genocida aos povos indígenas vem se fortalecendo cada vez mais nessa atual conjuntura política que a gente está vivendo, né? Então, desde 1500,
quando Pedro Álvares chegou aqui e invadiu, né, o nosso território. Ele não descobriu, ele invadiu. A gente gosta sempre de ressaltar isso, porque os livros de história brasileiro contam que Pedro Álvares chegou aqui e descobriu, né? Não, mas ele invadiu um território indígena onde tinham mais de 5 milhões de brasileiros, né? E aonde foram mortos, assassinados, mais de 4 milhões, né? E hoje os que restaram, que somos nós, que somos o fortalecimento dessa luta, lutamos pela garantia e o direito ao nosso território. Nós que resistimos ainda, temos um grande enfrentamento quanto à questão ao território, né? Os que restaram lutam pelo seu território, né? Hoje nós temos enfrentamento dentro do STF, que é Supremo Tribunal Federal, né? Que fica em Brasília e que trata sobre essa questão superior, a questão de demarcação de território indígena. Então, hoje a gente tem lá que se chama o Marco Temporal, que visa a rever a demarcação do nosso território, no caso do meu povo, Xoclen, né? E que acarreta também a demarcação de todos os outros territórios indígenas do Brasil. Então, o marco temporal, ele vem de um viés anti-indígena, né, de políticos anti-indígenas que não querem a demarcação do nosso território e demarcação de todos os outros territórios indígenas no Brasil, né? Mas a questão territorial, a demarcação de terra não diz respeito só aos povos indígenas, ele diz respeito a toda a população brasileira e população do mundo, né? Porque somos nós os guardiões da floresta, somos nós que cuidamos do nosso território, né? A gente vê em várias pesquisas que contam que os maiores protetores dos territórios, os biomas que estão mais preservados, são os territórios indígenas, né? Então, diferentemente do branco, do não indígena, a gente não pensa no capitalismo como a questão do nosso território, a gente pensa o nosso território como a parte do nosso corpo, né? Parte da nossa alma, parte da nossa história e parte da nossa vida, né? E a nossa maior luta hoje em dia tem sido a garantia dos nossos territórios. Hoje, de norte a sul do Brasil, a gente vive um problema de estarmos em busca do nosso território, né? Vários povos indígenas que vivem em questão de retomada, né? Que foram retirados dos seus territórios e que hoje estão retomando seus territórios, mas que têm enfrentamento direto com garimpeiros, madeireiros, né? Que é no Brasil inteiro garimpo ilegal que acontece hoje na Amazônia e a extração de madeira ilegal que acontece desde o sul do Brasil ao norte do Brasil. Então, essa tem sido uma das nossas maiores dificuldades, né? Porque a gente sempre diz que sem o território a gente não tem saúde, sem o território a gente não tem educação e sem o território a gente não tem segurança, né? Porque nós, os que restaram dos 4 milhões, dos 5 milhões que mataram os 4 milhões, nós que restamos, hoje lutamos dia a dia pela questão do nosso território, né? E enquanto a gente luta hoje em dia pela sobrevivência, enquanto lutamos, né, contra o Covid-19 entrar nas terras indígenas, nas aldeias indígenas, enquanto a gente luta pela nossa vida, as nossas aldeias, os nossos territórios estão sendo invadidos, né, pelos madeireiros, pelos garimpeiros, com essa política genocida do atual governo brasileiro, né, que ontem fez, inclusive, uma fala na cúpula do clima, muito contrária do que está acontecendo no Brasil, né? Ele falando estava muito bonito. Nossa, até eu queria aquela política, né, ambientalista de clima que ele estava falando ali para vários outros governantes ali, né? Mas na prática a gente sabe que é totalmente diferente. Tanto é que teve uma mulher indígena da PIB, da Amazônia Brasileira, que foi e fez uma fala muito forte, contrária do que ele está falando, né? Que sim, que está sendo morto os guardiões da floresta, que as nossas terras estão sendo atacadas, que os nossos direitos estão sendo retirados e muitas outras falas verdadeiras do que está acontecendo no Brasil. E a PIB tem se levantado contra isso, né? A gente procurar real as políticas
as políticas públicas aos povos indígenas que vêm sendo retiradas, né? O ministro aí do meio ambiente, né? Que é para ser uma pessoa pró ao meio ambiente, é totalmente contra o meio ambiente, que vem atacando os povos indígenas todos os dias. Muito obrigado por el contexto mais amplo de todo o período da colonização e a longa luta dos povos indígenas. E algo que achei interessante do que você disse, que a sua luta não é uma luta particular, não é muito particular, que só beneficia aos povos indígenas, mas também uma luta política crucial para ter um lugar para poder viver, para poder regenerar com os ciclos naturais da vida, como os outros povos no mundo. Isso também está relacionado com outros povos indígenas de outros lugares da América Latina, também estão tentando dar visibilidade a essa luta. É uma luta universal, uma luta pública que deve preocupar a mais pessoas. E isso está relacionado com a nossa segunda pergunta, que fala sobre o presente. E eu queria perguntar sobre o papel político de pessoas indígenas agora na política brasileira. Em 2018, a Sônia Guajarara, líder da IP, concorreu como candidata à vice-presidência do PSOL. Foi apresentada pelo partido como candidata anticapitalista e ecossocialista. O ecossocialismo argumenta que a expansão do capitalismo e, em grande parte, é responsável pela degradação ambiental, exclusão social e pobreza através da globalização do imperialismo. E como o ecossocialismo se relaciona com a luta indígenas, como o discurso ecossocialista que se apresenta no movimento, como se apresenta no movimento indigenista? Bem, primeiro que a entrada da Sônia Guajajara dentro do espaço político brasileiro foi um marco histórico para todos os povos indígenas do Brasil, né? Principalmente as mulheres indígenas, né? Que viviam numa contextualização mais reprimida. Como para todas as mulheres no Brasil, né? A gente vive isso diariamente, né? Essa questão da violência, não só física, mas a violência psicológica que as mulheres vivem. Se isso acontece com mulheres brasileiras, brancas, imagina o que acontece com mulheres indígenas, pretas, de periferia. E quando a Sônia entrou num partido político representando os povos indígenas, as mulheres indígenas, foi um marco para todos nós, né? E a diferença como isso faz instiga outras mulheres a estar nesse espaço político também, porque a gente, por muito tempo, teve um discurso de não nos integrar à política, né? A política brasileira, que era tão genocida quanto aos povos indígenas, né? De ser apartidário. Mas a gente percebe, com o passar do tempo, que se a gente não estar nesses espaços políticos estratégicos, né? O branco não nos mata mais com arma de fogo, eles nos matam a canetada, né? E a gente tem esse discurso para nós de que a gente precisa estar nesses espaços políticos para sobreviver. E aí, quando a gente fala, né, sobre o ecossocialismo, que surgiu há muito tempo, foi um fenômeno que tem se desenvolvido em vários países, né, há muito tempo já, que chegou no Brasil, enfim, a gente percebe que esse ecossocialismo já existe muito tempo entre os povos indígenas, né? Nós sempre cuidamos da nossa terra e nós sempre temos. Eu carrego muito uma frase da Sônia comigo, que é que a gente tem a terra como uma mãe, né? Mãe a gente não vende, mãe a gente não troca, mãe a gente não aluga, mãe a gente não dá, né? A mãe a gente cuida, protege, dá carinho. E é isso que a gente faz com o nosso território e que o branco veio perceber isso há muito tempo depois, né? E de algo que a gente já fazia, né? Então, assim, esse espaço
da gente pensar, né, nos povos indígenas anticapitalistas, né? Porque somos anticapitalistas, porque se a gente pensasse, né, como o branco capitalista, a gente já teria tirado todo o minério dos nossos territórios, a gente teria tirado fazia extração de madeira, né? A gente teria já poluído todos os nossos rios, a gente já teria implementado milhares de hidrelétricas dentro dos nossos territórios, né? E quando a gente vem e junta uma luta social milenar, né, de conhecimento tradicional dos povos indígenas e une ela a um conhecimento científico dos brancos, né, dos não indígenas, faz com que a gente faça uma revolução no Brasil, né? Tanto é que a política brasileira indígena tem crescido muito depois disso. Foi um forte impacto aos povos indígenas a gente ter ali uma indígena, né, no campo político, junto ao PSOL, atuando como co-presidenta no Brasil, né? Um país que é tão genocida quanto aos povos indígenas, e ver a cara de uma indígena na TV é muito impactante para eles, né? Que até assusta-os, e isso é bom, né? Porque antes eles tinham a gente como assim, a gente vai conseguir tirá-los fora sempre das nossas questões, né? Porque o governo brasileiro atual foi isso, assim, quando ele fez as políticas dele em 2018, que foi a mesma época que a Sônia foi candidata, ele nunca escondeu que ele era homofóbico, ele era misógino. Então, todas as pessoas que votaram nele pensam igual a ele, né? E a gente viu assim a clareza de como a gente vive num país tão racista e preconceituoso quanto a questão dos povos indígenas, dos povos quilombolas, dos povos pretos de periferia, né, que são a grande maioria no Brasil. Então, isso foi muito impactante e fez com que a gente crescesse com esse tema dentro dos partidos de esquerda, né? Tanto é que a gente nunca deixou de falar sobre essa questão ambiental, sobre o ecossocialismo, e tem crescido muito nesse meio político, no campo político mesmo. Inclusive, quando eu fui convidada a trabalhar como assessora parlamentar de uma deputada no estado de São Paulo, eu vim especificamente para falar sobre a questão ambiental, sobre as mudanças climáticas, sobre a demarcação de terra indígena e tratar especificamente sobre os territórios, sobre os indígenas e terras indígenas no estado de São Paulo. Ou seja, esse tema vem crescendo dentro da esquerda e tem sido muito importante. A gente é de esquerda, mas a gente sempre faz um chamado, sabe? Eu mesma, particularmente, eu sempre falo assim, não, gente, a gente precisa melhorar nesse meio, nesse campo, com esse tema, dentro do partido de esquerda, porque senão ele não vai ser aquele partido a qual faz a sua política, né? A gente precisa abranger, a gente precisa ter mais indígenas nos campos políticos, a gente precisa ter mais assessores e assessoras indígenas, né? Que isso fez um grande diferencial. A gente tem um número pequeníssimo de indígenas que assessoram parlamentares aqui no Brasil. Hoje a gente só tem uma parlamentar, a Joênia Wapichana, que é deputada federal, né, que é de Roraima. A gente tem só ela. Primeiro foi o Mário Juruna, que era um homem, né, há muito tempo, e agora a primeira mulher indígena, né? Sendo que o Brasil é um país tão plural, com uma diversidade de povos, e a gente conseguiu fazer isso só agora, né? Para a gente repensar que política que a gente está fortalecendo, que política que a gente está criando, e que política que a gente quer daqui para frente, né? O fortalecimento, sim, das causas sociais que tem dado muita diferença, né? Que tem feito muita diferença e deveria ser um dos principais temas, não só da esquerda política, né? Mas da direita, enfim, de todo o campo político, de todo o território brasileiro e de todos nós, né? De todo mundo, nem só as pessoas que vivem no Brasil, mas as pessoas, os indígenas né, aí dos Estados Unidos, da Austrália, os aborígenes, enfim, a gente fortalecer essa cultura, essa política que vive, né,
num campo genocida e que sobrevive até hoje, né? E nós somos o exemplo de sobrevivência, né? E de sermos guerreiros e resgatar toda a nossa luta e trazer ela ao pé que estamos hoje, né? Apesar de um governo tão genocida que a gente vive hoje, e nós estarmos aqui de pé, lutando, mesmo em meio às telas, demarcando telas, né? Não só demarcando os nossos territórios, mas demarcando das telas como a gente está fazendo hoje, né? Eu no Brasil e vocês aí do outro lado do mundo, e a gente aqui demarcando as nossas telas. Muito obrigado, Ana, por a boa, ampla expressão. Uma das coisas importantes que está sobressaindo tudo isso é, primeiro, o ecossocialismo é algo que tem existido e posto em prática por nós, nosso entendimento e adaptando esses conceitos que já existia desde antes das nossas comunidades. Eu acho que isso é que o horizonte do ecossocialismo é uma primeira prática que não é só algo que estamos pensando, projetando desde agora, como normalmente pensamos no mundo de hoje, como algo que vem ao futuro. A outra questão que você mencionou também foi que, apesar das políticas, da maneira que o Estado tem tratado povos indígenas, tem sido de genocídio, o povo indígena está no Estado, está desafiando as políticas do Estado com as ferramentas do próprio Estado. Não é que são separados das políticas do Estado, mas vocês estão lá presentes, desafiando o próprio Estado, desafiando as ideias, os conceitos que não reconhecem os indígenas como sujeitos históricos e históricos. E você também mencionou como a política indígena nos Estados Unidos, aqui no Brasil, também está expandindo, está sacudindo a própria esquerda também, da sua própria maneira, que isso é importante para ter mais vozes indígenas, outras vozes dentro da esquerda. Isso me leva à terceira pergunta, talvez podemos falar do COVID, depois dessa pergunta podemos falar sobre o COVID, mas a próxima pergunta seria como o discurso internacional dos povos indígenas no Brasil e na América do Sul muitas vezes está enfocando na área do Amazonas, como guardianes do Amazonas, mas como líder do APIB e do APNASUL, como os povos indígenas podem apoiar não só como guardiães das florestas, mas como ator político na agenda política. E como podemos participar na esquerda internacional e poder demonstrar a nossa solidariedade com vocês. Ok, André. Quando as pessoas geralmente que não são do Brasil, ou até mesmo as que estão no Brasil, eles têm uma percepção muito curta sobre povos indígenas, né? Inclusive, quando eu fui para a universidade, quando eu fui estudar e falava que eu era indígena e que eu era de Santa Catarina, que fica no sul do Brasil, né? As pessoas ficavam impactadas por não saberem que existiam povos indígenas na região sul do Brasil, né? E que eu não tinha o estereótipo que eles esperavam que eu tivesse, né? Que eu tivesse o olho mais puxado, que eu tivesse a pele mais morena, que eu tivesse pelada, que eu tivesse usando cocar, né? E o que eu estava fazendo dentro de uma universidade? Porque eu estava falando uma língua brasileira, né? O português, e não estava falando a minha língua indígena, né? E eu chegava e já dizia assim, bom, a minha língua materna é a língua Xoclen. Eu fui obrigada a aprender o português com 6 anos, porque eu fui obrigada a estar dentro de uma escola, eu fui obrigada a estar nesse espaço, porque eu preciso sobreviver, eu preciso viver. O meu avô já me dizia que se eu não estudasse, eu não estaria igual aos brancos que nos mataram no passado com arma de fogo e que hoje nos matam com a caneta, porque é só eles assinarem um papel
que eles nos matam assim, retiram os nossos territórios, retiram os nossos direitos. E é por isso que eu estou obrigada neste espaço, né? E aí eles ficavam muito impactados por dizer para mim assim, não, tu não tem o estereótipo que a gente quer, né? A gente quer a mulher indígena, aquela beleza exótica, sensualizando os nossos corpos, né? Sexualizando os nossos corpos, porque é isso que a gente vive no Brasil, né? Porque quando se fala que a gente é uma mulher indígena, e quando nos veem com brinco de pena, e quando vê a gente pintada, com o rosto pintado, com a pele pintada, eles automaticamente sexualizam os nossos corpos, né? Então, assim, é a mesma coisa fora do Brasil, quando a gente fala em povos indígenas, automaticamente as pessoas se remetem à Amazônia brasileira, né? Que fica no norte do Brasil. E o Brasil é um país tão grande, tão extenso, né? Com uma pluralidade de povos indígenas, são mais de 305 povos indígenas no Brasil, falando mais de 170 línguas, né? E aí, quando se fala sobre indígenas, eles automaticamente se remetem à Amazônia brasileira e esquecem, né, que existem povos indígenas lá no sul do Brasil, no centro-oeste, no nordeste, a gente tem um número gigantesco, né? Aqui em São Paulo, né, no sudeste, a gente tem o maior número concentrado de povos indígenas, são mais de 30 etnias indígenas só no estado de São Paulo, né? Então, quando a gente pensa em povos indígenas, a gente precisa expandir, né, essa questão de dizer assim, não, o Brasil é plural, a gente tem povos indígenas lá no sul, lá em Santa Catarina, no território indígena Laclanó, os Xoclens estão lá, resistem, né, estão com a questão da demarcação do seu território lá no Supremo Tribunal Federal, né, e que tem repercutido como um marco temporal, enfim, que é um exemplo para a demarcação de todos os outros territórios indígenas, né? E é isso que a gente precisa abranger dentro dessa política nossa anticapitalista, socialista, né, de esquerda, porque a gente vive isso ainda. Quando se fala, né, a gente está dentro da PIB, dentro da Arpinsul e várias outras organizações indígenas, muitos políticos brasileiros, a esquerda brasileira, se remete aos povos indígenas somente na Amazônia. A gente precisa falar da Amazônia? A gente precisa sim falar da Amazônia, mas a gente precisa falar dos outros povos indígenas que estão lá, que estão lá cuidando do seu bioma, da Mata Atlântica, que está cuidando do outro bioma Pampa, que está cuidando do Cerrado, que está cuidando do Pantanal, né? O Brasil tem vários biomas e nesses biomas vários povos indígenas que também lutam para garantir que aquele bioma sobreviva igual à Amazônia brasileira, né? A gente precisa ampliar essa discussão. Tanto é que eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite, porque geralmente na PIB, quando se recebe convite, a maioria dos convites vem para os indígenas que são da Amazônia, né? E isso remete àquela velha história de que só tem indígena na Amazônia, né? E a gente precisa garantir, né? E isso ela se torna até um negacionismo de toda a luta, né? De todo o processo colonizador que a gente viveu, porque é isso que eles se remetem, né? Que no Sul não tem mais indígena, que já acabou, né? Que os colonizadores acabaram, fizeram a limpa, como eles chamavam de caça aos bugres, né? Que era a caça aos povos indígenas da região sul. Então, foi um processo colonizador muito grande, muito terrível, um processo genocida muito, muito cruel, mas nós estamos ali, nós sobrevivemos, né? Eu venho de uma linhagem, né, de um povo que sobrou só 170 indígenas, né? E hoje nós somos mais de 3 mil indígenas ali. É pouco perto do que existia antes, né? Mas nós estamos aqui para contar a nossa história e a gente precisa expandir essa discussão no campo da esquerda, no PSOL principalmente. Lá no meu estado, a gente tem... O PSOL chegou há pouco tempo, assim, e a gente não tem nenhuma política de esquerda lá na região, na cidade aonde pertence o meu povo. A gente não tem, porque esse campo político da esquerda não chega lá, sabe? E a gente precisa fazer uma discussão mais ampla sobre isso. A gente quer levar
essa política de esquerda, anticapitalista, ecossocialista para essas regiões, mas a gente não tem força, porque sozinha a gente não pode fazer isso, porque quem se diz de esquerda e está lá na capital, nas capitais brasileiras, não quer se dar o prazer de ir lá na nossa região fazer uma política mais extensiva sobre essa questão anticapitalista e mais de esquerda. Enfim, eu acho que era isso, né? As perguntas. Muito obrigado, Ana. A outra pergunta está relacionada ao impacto do Covid-19 nos povos indígenas no Brasil. No Brasil, como aqui nos Estados Unidos, as comunidades indígenas foram afetadas, mais atingidas pela pandemia do Covid. De acordo com a TV, tem sido 156 nações indígenas afetadas pelo Covid, 52.900 casos confirmados entre os povos indígenas e 1.049 mortes. Como isso pode ser explicado no contexto brasileiro? Quais são os fatores que colocaram as comunidades em risco? E também o papel do racismo sistêmico que desempenha com a intensificação dos efeitos devastadores do Covid nas populações indígenas. E que ações o Estado ou os povos indígenas têm tomado para proteger suas comunidades e que ainda são independentes? Ok. Quando a gente fala em questão pandêmica que a gente está vivendo no Brasil, o Brasil, infelizmente, tem sido o exemplo a não ser seguido, né, por outros países. A forma como o Estado tem falado sobre isso tem repercutido muito negativamente, né? Porque eu espero que eles não pensem que nós pensamos e que agimos igual ao Bolsonaro no Brasil, né? Que existem políticas brasileiras, sim, que nós somos diferentes, que não contextualizamos a fala de um governo tão incapaz de governar um Estado tão rico de políticas brasileiras, né? Tá aí o Sistema Único de Saúde, né? Que é um exemplo para outros países e que se a gente realmente o Estado brasileiro investisse no sistema de saúde brasileiro, nós não estaríamos nesse momento crítico que a gente vive agora, né? E a negligência do Estado fez com que a gente chegasse nisso, né? Negacionismo, né? Do Estado brasileiro, dizendo que era só uma gripezinha, né? Que não precisava usar máscara. E, infelizmente, de alguma forma, isso chegou nas comunidades indígenas, né? E a forma como o movimento indígena, como a PIB, como a Arpinsul, criou para que garantisse que os povos indígenas estivessem bem, que estivessem com saúde, que não pegassem, que o Covid-19 não chegasse, ele até demorou para chegar nas comunidades indígenas. A gente fez uma ação de barreiras sanitárias nas entradas das terras indígenas, das comunidades e das aldeias. E isso surtiu efeito nos primeiros momentos, né? Mas foi aquilo, assim, a gente não ia conseguir fazer isso só pelo movimento indígena. A gente precisava que o Estado brasileiro também garantisse que aquela política fosse fortalecida dentro das comunidades indígenas, né? E isso foi muito difícil, porque o ministro da Saúde, na época, disse, não queria atender os povos indígenas, e a gente vindo com uma solução, né, que era, no caso, para o ministro, para o governo brasileiro apresentar para a gente, mas a gente foi lá e apresentou para eles, e mesmo assim eles se negaram ainda por meses a dar esse reforço para a gente, dar continuidade a essa política que a gente estava fazendo dentro das comunidades indígenas, que eram as barreiras sanitárias, que era a entrega de álcool gel, que era a entrega de máscaras, né? Porque os indígenas, por exemplo, em comunidades isoladas ou da Amazônia brasileira, né, que realmente vivem pelados, né, que é como muitos brancos esperam, eles não sabiam,
né, dessa doença, não sabiam como usar uma máscara, não sabiam por que tinha que usar o álcool gel, né? Então, isso foi muito difícil a gente contar e não tinha como chegar nessas comunidades indígenas, então a gente precisava de uma equipe de saúde para que fosse para essas comunidades indígenas contar o que estava acontecendo, né? Mesmo a gente já ter vivido, né, muitas pandemias, muitos processos de trazerem vírus para as comunidades, né, a gripe espanhola, muitas outras doenças que foram trazidas para as comunidades indígenas com o intuito de acabar com os povos indígenas, né? E aí veio aí, mais uma vez, o Covid-19, né, que veio atrelando as comunidades indígenas e, como a gente bem sabe, os povos indígenas que vivem em uma questão territorial, elas não têm a mesma imunidade que pessoas não indígenas que moram numa contextualização urbana, né? Então, automaticamente, somos os grupos de risco, né? E a PIB contextualizou isso em documento para o governo federal, para os governos estaduais, para que tivesse uma assistência mais afetiva e mais correta aos povos indígenas, né? Que aumentassem o número de equipes de saúde para estar acompanhando os povos indígenas, para que houvesse testes em massa nas comunidades indígenas, para que houvesse as barreiras sanitárias para não entrada de pessoas estranhas nas comunidades indígenas, né? Então, a gente teve o primeiro caso de indígena infectado no Brasil, foi em junho ou julho, não lembro bem o mês, mas assim, tipo, demorou uns 3 meses por conta dessa política, né, que a gente criou, a PIB criou junto com as várias lideranças do Brasil inteiro, né, que houvessem essas políticas que a gente mencionou, né, o uso, a entrega de máscara para as comunidades indígenas, né, mas foi muito bonito ver o levante dos povos indígenas, as mulheres indígenas costureiras, artesãs, que começaram a confeccionar suas próprias máscaras, né? Álcool gel a gente não ia conseguir, mas a gente fez várias campanhas na época, inclusive que a gente precisa do fortalecimento dessas campanhas, né? Para entrega de alimentos, para entrega de álcool gel, para entrega de máscaras, né? A gente vive essa contextualização hoje de que várias famílias indígenas estão passando fome, né? Porque não estão conseguindo sair dos seus territórios, muitos que vivem em contextualização urbana perderam seus empregos, né? Aqui em São Paulo mesmo está uma situação bem crítica aos povos indígenas, e agora também começou a campanha de vacinação, aonde os indígenas entraram como na lista de prioritários, não porque o governo quis colocar os indígenas lá, né? É óbvio que ele nunca ia querer, porque o governo genocida dele, para ele tanto faz se os indígenas vão tomar vacina ou não, ele quer mais é que os indígenas morram, né? Porque ele faz uma política anti-indígena, né? Que é genocida aos povos indígenas. Então, assim, a PIB fez uma carta, entrou com um processo no STF para que os indígenas entrassem no grupo de prioridade por conta de todos esses fatores que eu já mencionei, né? Por termos a imunidade totalmente diferente dos não indígenas. Aí, então, entramos no grupo de prioridade, só que, né, o governo federal sempre arruma um jeito de nos excluir também, né? Então, o que ele falou? Não, a gente vai colocar na lista só os indígenas que vivem em contexto de território demarcado e reconhecido pelo governo federal. Ou seja, mais de metade dos brasileiros não vivem em territórios demarcados e reconhecidos pelo governo federal. E fora os que vivem em contextualização urbana, como eu estou aqui agora, não estou lá na minha comunidade indígena, que é demarcada, que é reconhecida, toda a minha família tomou a vacina, mas eu não tomei ainda porque eu estou na contextualização urbana, né? Ou seja, ele sempre arruma uma forma de nos excluir, né? Sempre arruma uma forma de não abranger todos os povos indígenas, porque para ele quem saiu da aldeia não é mais indígena, né? Para ele eu não sou indígena, né? Porque eu não tenho a característica física que ele espera. Enfim,
E aí a gente todo dia tem que estar lutando, todo dia tem que estar reafirmando a mesma luta, né? Todo dia a gente está ali para garantir a vacina para todos os povos indígenas, né? A gente fica muito feliz que povos indígenas das comunidades das terras indígenas demarcadas tomaram a vacina, mas por outro lado a gente tem outros milhares que ainda não tomaram, que vivem nessa contextualização que eu acabei de falar, né? Enfim, e aí é isso, assim, a questão da pandemia chegou como um processo muito difícil aos povos indígenas, até porque a gente, para lutar, a gente sempre demarcou o nosso território na capital brasileira, que é Brasília, né? Mas isso não nos enfraqueceu. A gente, mesmo nesse contexto de não ter, às vezes, Wi-Fi ou internet nas comunidades indígenas, a gente conseguiu demarcar telas, a gente conseguiu programar o ano passado o acampamento Terra Livre, que acontece todos os anos em Brasília, né, que tem por nome ATL, que acontece há 17 anos em Brasília. E ano passado a gente não conseguiu fazer, esse ano também não, mas nem por isso a gente deixa de se mobilizar, né? Então a gente se mobiliza através das telas, tanto é que nesse mês agora de abril, no Brasil, eles reconhecem só o 19 de abril, que é o dia do índio, né? Que a gente não gosta muito desse termo, não gosta nada, na verdade, não gosta muito, não gosta nada desse termo que foi dado por um português, né? Achando que estava chegando nas Índias e chamou a gente de índios. Não, nós não somos índios e a gente não quer ser reconhecido somente em 19 de abril. Então, a gente teve todo esse mês de abril como um mês da resistência dos povos indígenas, né? Então, desde do dia 1º de abril, a gente vem com uma programação bem grande da PIB e de todas as suas organizações indígenas brasileiras, fazendo lives, fazendo falas, chamadas de lideranças indígenas, né? De lideranças que estão nos territórios indígenas, que estão nos territórios urbanos, né? Porque a gente está aqui, como eu falei, a gente está aqui não porque a gente quer, a gente está aqui porque a gente precisa, né? Em São Paulo, onde eu estou agora, ela foi uma cidade construída em cima de um cemitério indígena, né? Foram milhares de guaranis mortos para que essa cidade crescesse desse tamanho e que fosse uma das principais referências de capitalismo no Brasil. Podem colocar suas perguntas aqui no chat. Com a restauração do antigo presidente Lula, com a possibilidade do PT, a possibilidade de participar das eleições, a participação de outra eliminação nos próximos anos, quais foram alguns dos legados ou impactos positivos e negativos das anteriores administrações do PT e no que diz respeito aos povos indígenas? Que impacto foram revertidos ou agravados pelo governo de Temer e Bolsonaro? Quais são as estratégias e exigências do API em relação ao próximo ano, que significa o retorno de Lula e do PT para a organização indígena? Bem, Lula para os povos indígenas, eu particularmente, né, sou muito suspeita para falar, porque eu consegui entrar numa universidade federal depois que Lula entrou e criou políticas públicas para que os povos indígenas entrassem numa universidade, porque a gente tem um contexto de vida, de estudos totalmente diferente dos não indígenas, né? Eu nasci, cresci na aldeia, estudei numa escola indígena, minha primeira língua era o Xoclen, fui aprender o português muito depois,
E todo o nosso processo de educação foi muito referenciada ao nosso povo, à nossa língua, às nossas culturas e às nossas tradições, né? E era um processo muito diferente para que a gente pudesse acompanhar aquelas pessoas, porque a política das universidades federais não é uma política voltada à diversidade, né? É uma política voltada centralizada a uma pessoa branca de classe média alta, né, que não tem filhos, que vem de uma cultura totalmente egocêntrica, que vem de uma cultura totalmente eurocêntrica, né? Então, a gente não tinha essa oportunidade de entrar dentro de uma universidade. Quando o Lula entrou, em 2008, ele criou as políticas de ações afirmativas, né? E não só isso, como ele criou várias outras políticas brasileiras aos povos indígenas, atendendo e recebendo os povos indígenas em Brasília, né? Coisa que não acontecia em outros governos. O governo de Lula, infelizmente, foi um dos governos que menos demarcou terra indígena para os povos indígenas, né? O governo de Fernando Henrique Cardoso foi um dos que mais demarcou terra indígena, mas o que menos criou políticas públicas aos povos indígenas, né? Isso vem a acarretar de uma forma negativa para nós, porque a gente quer o nosso território, mas a gente quer estar nesses espaços e a gente precisa de políticas públicas para sobreviver, sim. Né? Não adianta a gente estar lá no nosso território e o governo não criar uma política de segurança aos povos indígenas, né? Para que sobrevivam, que tenham educação, que tenham saúde, que tenham segurança alimentar dentro dessas comunidades indígenas. E esse foi o diferencial no governo de Lula. Ele criou muito mais políticas públicas aos povos indígenas, né, atendendo às nossas questões, as nossas diferenças e as nossas diversidades, né? Hoje, eu digo assim que hoje eu, meus primos, os meus irmãos conseguiram estudar porque a gente teve uma política pública que desse acesso à universidade, para a gente, uma universidade de qualidade, né? E que atendesse todas as nossas especificidades. Infelizmente, as universidades brasileiras ainda não têm muito disso. A gente precisa entrar e fazer essa diferença, né? Quando eu entrei na universidade mesmo, as pessoas, né, os não indígenas, não sabiam que tinham indígenas ali. Inclusive, não tinha política de permanência aos povos indígenas dentro da universidade. Então, a gente teve que criar isso para conseguir se manter dentro da universidade, para conseguir comer, para conseguir comprar um livro, para ter acesso, né, às várias outras políticas dentro da universidade. Então, assim, se eu estou no lugar onde eu estou hoje, foi graças a uma questão de políticas públicas aos povos indígenas, né? Eu tive acesso, meus irmãos tiveram, os meus primos tiveram, coisa que a minha mãe não teve, coisa que a minha avó não teve. Minha avó morreu, era analfabeta. A minha mãe conseguiu concluir o ensino médio muito tarde, né? Então, assim, a gente vivia num processo muito difícil. A gente vivia numa extrema pobreza, porque a gente não tinha soberania alimentar, a gente tinha uma barragem construída dentro do nosso território sem o nosso consentimento, né? Então, assim, foram vários agravamentos, né, durante muito tempo, durante anos, e que não nos entendiam, que não atendiam às nossas especificidades. Bem, mas o governo de Lula, a gente nunca deixou de cobrar nenhum governo, e não foi diferente com o governo Lula, né? A gente, claro que não vai fazer uma comparação dele com o Bolsonaro, né? Nossa, de forma alguma. Mas assim, a gente nunca deixou de cobrar essas políticas para que elas fossem aprovadas, né? A gente teve um governo que foi presente para os povos indígenas num lado, né, como eu falei sobre as políticas públicas, mas também foi o governo que menos demarcou terra indígena. Agora o Bolsonaro, né, sem comparação, nem preciso falar nada. Mas é isso, assim, dizer que a gente não deixa de cobrar só porque é um político de esquerda, né? A gente faz isso até hoje. Eu estou num campo político de esquerda, eu trabalho num campo político de esquerda, mas a gente não deixa de cobrar, a gente não deixa de pautar as nossas questões, né? A gente espera que Lula volte, né? Porque ele atendeu assim, desde o norte, nordeste, principalmente, da onde ele é, né? De uma região muito seca, de uma região de cerrado, que as pessoas não tinham água potável para beber.
né? E ele fez essa diferença. Tanto é que no Nordeste foi onde o PT mais teve votos, né? Por quê? Porque fez uma diferença, né? Tirou pessoas de extrema pobreza, tirou a minha família da extrema pobreza. A gente parou de passar fome. Foi criada a Bolsa Família, que era pouco. Mas para nós que não tínhamos nada, era muito. A gente conseguia comer um arroz, a gente conseguia comer um feijão, a gente conseguia comer um alimento de verdade, né? Que era nutritivo, que era bom para o nosso fortalecimento, fora as outras coisas que a gente conseguia plantar ali mesmo num solo não muito fértil por conta de uma hidrelétrica implantada dentro do nosso território, né? E que afetou muito o nosso território, muito a nossa terra. Enfim, a gente espera que ele volte, a PIB não vai deixar de cobrar, tanto em outros governos como nesse, e se Lula voltar, a gente espera, nossa, graças a Jesus, a gente espera que ele volte, e a gente torce muito assim para que ele volte, mas a gente não vai deixar de cobrar, né? A demarcação dos nossos territórios, principalmente, e as nossas políticas públicas que a gente perdeu muito nesse governo, né? Vários PLs, várias emendas parlamentares contra os povos indígenas, que a gente perdeu totalmente o que a gente tinha conquistado no governo de Lula, né? Então, a gente não vai deixar de cobrar, a gente vai apoia, mas a gente não vai deixar de cobrar um político brasileiro de esquerda, como eu falei, né? Que precisa aprender com os povos indígenas, e que a gente espera que tenha ministros indígenas, né? Que a gente espera que ele traga para o seu governo indígenas, para que ele aprenda com os povos indígenas, né? Porque a resistência somos nós, e ele precisa aprender com a gente não vai deixar de cobrar, né? Toda essa questão de demarcação de terra indígena que ele não fez lá quando ele era governante. A gente espera que volte e não vamos deixar de cobrar. A PIB já está se preparando, já como sempre, né? De frente, já combatendo todo esse governo anti-indígena, anti-políticas públicas, né, que a gente está tendo. O governo de Bolsonaro ele só escancarou tudo que ele pensa, né, sobre todos nós, né? Mas os governos de esquerda, muitos escondem o que pensam da gente, né? As políticas não serem criadas, se faz de amigo e não demarca nosso território, né? Que amigo é esse, né? Que amigo é esse que não demarca nosso território? Né? Que amigo é esse que não implementa nossas políticas públicas que a gente pede? Então, a gente vai bater na tecla sim, a gente vai pedir sim, e não vamos deixar de cobrar só porque é um político de esquerda. Muito obrigado, Ana. Uma resposta muito interessante, que revela também a importância dos movimentos sociais, especialmente os movimentos sociais indígenas, que estão promovendo uma agenda de esquerda, mas também mobilizando para suas próprias demandas, e demandas que vêm mais além do que a agenda da esquerda, quando a esquerda está no poder. Então, isso é muito importante e algo que revela a importância que pode gerar elos de solidariedade com movimentos indígenas em outras partes do mundo e da América Latina. Eu tinha duas perguntas aqui. Uma foi respondida já com as diferenças entre o povo vivendo na área urbana e nas áreas rurais. Você já respondeu na última pergunta. Mas uma pergunta mais de Rosângela Oliveira, perguntando: com essa semana, temos a 20ª sessão das Nações Unidas dos Povos Indígenas, com o tema de paz, justiça e fortalecer as instituições. Quais são as demandas do movimento indígena ante esse Fórum Permanente das Nações Unidas? Perdão. Havia outra pergunta também, eu vou combinar as duas perguntas, que você pode responder com ambas. De Lala, muito obrigado, Lala. Como a solidariedade internacional pode procurar as lutas que você descreve
como nós podemos ter um papel de apoio ou de solidariedade desde os Estados Unidos? Tu pode repetir a primeira pergunta para mim, por gentileza? Nessa semana, no mundo virtual do Fórum Permanente dos Povos Indígenas ante as Nações Unidas, com o tema de paz, justiça e instituições fortes, quais são as demandas das organizações indígenas do Brasil ante esse fórum? Ok. A participação dos indígenas nesses fóruns permanentes tem sido fortalecida e tem crescido muito nos últimos anos, né? A gente espera que cresça muito mais para a gente contar dessa diversidade que a gente tem dos povos e dos ataques que nós vivenciamos hoje nesse governo anti-indígena, como eu já mencionei, né? Uma das pautas que a gente vem falando muito e que ela tem sido muito deixada de lado pelo governo brasileiro é sobre a questão ambiental, sobre as mudanças climáticas, né? Que nós somos especialistas, né, para falar sobre mudanças climáticas aí, sobre a questão ambiental, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. A pandemia, o Covid-19 está aí como um exemplo, né? Uma resposta do meio ambiente falando, né? Eu estou doente, vocês estão me deixando doente, tanto é que eu estou soltando várias outras doenças para que isso aconteça com o povo, para a sociedade perceber o quanto ele está deixando o meio ambiente, o planeta Terra doente, né? E desses fatores é a mudança climática, né? E a gente tem mencionado muito isso. Ano passado, quando começamos a falar sobre a pandemia dentro das terras indígenas, a gente vivenciou também uma das maiores queimadas que aconteceu no Brasil, né? E o governo brasileiro se negando, né? Negligência total de atendimento às regiões, porque eram regiões de terras indígenas, né? Então, assim, se negando a atender, porque esse era o objetivo, né? Vamos botar fogo nas terras indígenas para que a gente tenha uma produção mais capitalista, né? Porque para eles a gente não produzindo, a gente só ferra o Brasil, né? Porque o Brasil seria rico se a gente não existisse aqui, porque eles tirariam os minérios, eles extrairiam as madeiras ilegais, construiriam hidrelétricas, né? Então a gente vai mesmo para essas cúpulas, para esses fóruns permanentes, para fazer denúncia mesmo do que acontece no Brasil, né? Para que outros países não venham a fazer como o Biden queria fazer agora, né? Ele queria fazer um acordo junto com o Bolsonaro, sem mesmo consultar os povos indígenas, né? Aí os povos indígenas nós se levantamos, como aí, Biden? Tu vai fazer a mesma coisa que o Trump estava fazendo com o Bolsonaro, né? Sem mesmo perguntar aos povos originários o que a gente pensa sobre isso, né? E, inclusive, agora vai ter, né, nessa cúpula agora do clima que teve, a gente teve representação indígena, né, para contar de verdade o que está acontecendo no Brasil, né? Então, assim, por mais que também todos esses governantes tenham um discurso, vamos salvar a Amazônia brasileira, mas tá, vocês estão falando com quem realmente cuida dessa Amazônia brasileira, quem cuida das florestas brasileiras, né? Vocês estão tendo esse diálogo com os povos indígenas do Brasil, né? Porque não adianta vocês ouvirem um governo que é anti-indígena, que é capitalista, né? E de certa forma Biden pensa dessa mesma forma, tanto é que queria fazer esse acordo, né? A gente falou, como assim? Vai fazer um acordo com um governo anti-indígena? A gente está aqui, né? De certa forma a gente ficou feliz com a queda do Trump, mesmo sabendo que ele é de centro-esquerda também, o Biden, mas a gente pensou que ia mudar alguma coisa, mas e aí? Vai continuar na mesma linhagem do Trump? E aí? Né? Cadê todo aquele teu discurso? Então, a nossa participação, a gente espera, sim, que cresça mais nessas cúpulas, nesses fóruns permanentes, para a gente fazer essas denúncias, né, que venham
e que essas organizações que participam dessas cúpulas, desses fóruns, venham de certa forma, se solidarizar com as organizações indígenas no Brasil, né? Porque somos nós quem temos feito essas políticas, fomos nós quem temos corrido atrás, fomos nós que estamos sendo assassinados, como aconteceu com vários guardiões da floresta Guajajara, no Maranhão, né? Somos nós que estamos cuidando de uma riqueza que vem acarretar no mundo inteiro, né? Que é a Amazônia brasileira. Então, a participação nesses fóruns tem sido muito importante, mesmo quando o governo teve um ano, acho que foi 2019, não queria, né? Estava se negando a participação dos povos indígenas brasileiros nessa cúpula do clima, porque sabia que eles iam chegar lá e falar a verdade, né? Totalmente distorcida do que ele estava falando. Quando ele participou daquela cúpula junto com vários governantes e levou uma representação indígena que nem representa os povos indígenas do Brasil, falando totalmente ao contrário do que a gente pensa, né? Enfim, e a pergunta da Lala sobre a solidariedade, como podem apoiar, é isso, assim, né? Hoje a gente tem várias campanhas brasileiras, né, que trabalham, que entendem sobre as comunidades indígenas, que trabalham com o fortalecimento das línguas, com o fortalecimento das culturas, com o fortalecimento da soberania alimentar, né? E da emergência indígena que a gente vem vivenciando, né? Tudo isso que eu vim contando sobre o contexto pandêmico que os povos indígenas vêm vivenciando, né? A gente tem vários grupos, várias organizações indígenas que vocês podem estar entrando em contato, até mesmo a PIB, né? A gente tem aí o QR Code, onde vocês podem estar ajudando. E, mais do que isso, é vocês lerem sobre autores brasileiros, indígenas, que contam sua própria história, né? Buscar saber, buscar conversar, buscar pesquisar sobre a verdadeira história contada dos brasileiros, né? E apoiar essas causas que tem no Brasil, né? E que são várias organizações não governamentais que realmente lutam, que realmente fazem e levam políticas para as comunidades, políticas brasileiras e indígenas para as comunidades indígenas, né? Se precisar, aí a gente manda os links, né, das organizações, da PIB, da Arpinsul, da COIAB, Conselho Terena, e assim sucessivamente. Tem vários, gente, que vocês podem entrar em contato e ver de certa forma. Uma dessas formas é isso que a gente está fazendo agora, né? Essa troca de conhecimento, essa troca de saberes, né, de vocês contando para a gente, perguntando. Eu acho que isso que é o importante, vocês ouvirem realmente quem está vivenciando aquilo. Muito obrigado por suas respostas, é muito interessante. E para os que estão participando aqui, os links vão ser colocados aqui no Facebook. E como vocês podem apoiar, tem uma vaquinha do APB, o link que foi colocado aqui no chat. E estou muito agradecido por sua apresentação. Eu aprendi muito. Ana, muito obrigado. E obrigado a todos que participaram e todos que organizaram esse evento.